Vamos continuar falando sobre conjunções e preposições. Eu vou só finalizar aqui, ó, os exemplos de alternativas com conjunções alternativas. Elas têm a relação de sentido de alternância. O que é alternância? Ou você estuda ou você trabalha. Tenho dois verbos, não tem? E tem o ou. Ou você estuda, eu estou te dando uma escolha, né? A pessoa não está alternando. Ele não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então ele está alternando. Outras que podem ser usadas, ora, ora, quer, quer, seja, seja, tá? Também são conjunções alternativas. Cuidado com o seja, ó, porque ele também pode ser verbo. As palavras, elas mudam de classes gramaticais dependendo dos contextos, tá bom? Conclusiva, a ideia de conclusão. Por que vocês precisam aprender conjunções? Porque quando vocês forem escrever a redação de vocês, semana que vem eu quero trazer um material sobre gêneros textuais, tá? Na redação, vocês precisam usar as conjunções. Por quê? Para manter, para ligar os parágrafos de vocês, da introdução, desenvolvimento e a conclusão, o aluno precisa ter domínio de conjunções. Porque no final, eu terminei minha redação, estou no último parágrafo. Você não pode escrever, ó, concluindo. E para terminar, você não pode anunciar o que você vai fazer. Você tem que usar uma conjunção que diga para quem está lendo que você está terminando, sem dizer que você está terminando. Então, conclusivo, eu posso usar logo, assim, portanto, tá? Eu posso usar. Também posso usar o pois depois do verbo. Explicativa. Eu estou explicando. Faltei a aula porque estava doente. O porquê é uma conjunção explicativa. Eu estou explicando o motivo da minha falta. Então, aqui na explicativa eu tenho, ó, porquê, e esse porquê, gente, de explicação é junto e sem acento. Vocês sabem diferenciar o uso dos porquês, os 4 porquês? Que bom, graças a Deus. Explicativo, então, tem porque, também posso usar o pois, só que esse pois, ó, tem que aparecer antes do verbo. E é do verbo da oração que ele está inserido. Tá bom? Não é de todo o período, não. Agora eu vou colocar um exemplo aqui. Porque o pois, ó, aparece, pode ser tanto da explicativa quanto da conclusiva. A diferença é que a conclusiva é depois do verbo e na explicativa o pois tem que vir antes do verbo. Para vocês memorizar, é só eu ensino assim. Conclusão. Não é o último parágrafo da redação? Então, é depois que eu já disse tudo. Eu estou concluindo. Então, ó, depois do verbo pois, que é para vocês não esquecerem. Tá? Cuidado, gente, com o uso de conjunção. Uma conjunção errada, dependendo da banca que vai corrigir a prova de redação, pode comprometer seriamente a nota da redação. Tá? Se você pega um corretor que é o ortodoxo, aquele bem tradicional da língua portuguesa, que não perdoa o deslize, vocês sabem que a nota fica bastante comprometida, não fica? Agora, se você pega um corretor que ele é mais tranquilo, por exemplo, por que a prova de redação do Enem passa por 3 corretores? Vocês sabiam que passam por 3? Segundo eles, né? Eu quero acreditar que sim, mas eu já vi antes
redação com receita de miojo. Acho isso. Consegui uma nota, então parece que não foi nem corrigida, né? Porque está fora do padrão exigido, que é dissertação e argumentação. Mas tem que ter os 3. Por quê? Porque geralmente tem um professor que vai corrigir que ele é mais metódico. O que é aquele professor mais metódico? Ele não vai perdoar facilmente um erro. Perdoar no sentido de relevar. Tem o outro professor que, esse aqui foi o primeiro deslize do aluno. Eu vou considerar. Porque também tem aquele aluno que comete erros recorrentes. Né? Todo parágrafo está lá o mesmo erro, o mesmo erro. Por que eu estou falando de conjunção, gente? Porque já aconteceu de um aluno me procurar, não um aluno meu, um aluno que fez uma prova de concurso e ele queria recorrer da nota. Ele achou que ele não foi bem avaliado. Só que ele trocou a conjunção no último parágrafo. Tinha que ser portanto, e ele acho que usou no entanto ou entretanto, que parece, não é? Só que no entanto e entretanto são conjunções adversativas. E o que essa conjunção faz? Que eu usei o exemplo do Célio. Que o Célio, estudou, mas... O que esse mas fez aqui, ó? Esse mais aqui contradisse isso aqui, não foi? Que é o que eu falei para vocês. A pessoa elogiou, aí vem com mas. Quem escuta um mas e o que vem depois, ele vai se lembrar do que foi dito antes? É como se tudo aquilo não tivesse mais importância, não é? Então, uma conjunção errada pode comprometer a nota. E muito. Depende da banca e de quem vai corrigir. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Professora, eu estou na dúvida se é essa conjunção ou se é essa citação, então é melhor não usar. Usa aquela que é simples, mas você sabe, entendeu? Do que querer usar uma que é mais difícil, mas você está na dúvida. Na dúvida, não usa. Mesma coisa de uma citação. Ai, professor, eu gosto da citação, só sei que nada sei. Mas eu não sei quem foi que disse. Então, não usa ela. Ou eu gosto daquela. Na natureza, nada se cria, tudo se... Isso é um meme, olha aí, ó. Na natureza, nada se cria, não é tudo se copia. O pessoal que transformaram a citação de um químico chamado Lavoisier, é o dono dessa frase, em meme. Por quê? A ideia de que o aprendizado, ele não pertence a uma pessoa só. O aprendizado, ele é compartilhado. Então, não tem como eu criar uma informação do zero. O que eu sei é porque alguém me ensinou. E o que você sabe é porque alguém te ensinou e assim vai. Então, a citação é: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Entenderam? Aí eu não sei, será se foi... Eu não sei esse nome, nem sei escrever. Então, procura outra citação que você sabe de quem é. Tá? Então, é a mesma coisa da conjunção, gente. Ai, professor, mas eu só sei usar o porquê. Toda hora o porquê, o pois. Então, tem que decorar. Aqui, gente, não tem para onde correr, tá? Tabela de conjunção e de preposição, não tem para onde correr. Eu queria dizer para vocês que tem os macetes, que é aprender. É como andar de bicicleta. Se você aprende, você pode passar 20 anos sem andar de bicicleta. Quando você pegar para andar, você não vai embora? Porque você aprendeu. É a mesma coisa com português. Não decorem para fazer a prova só.
aprendam. Que quando esse conteúdo voltar à tona daqui um tempo, ah, não, isso aqui eu já sei. Então, é menos um problema para a minha cabeça. Tá bom? Então, a parte de preposição e conjunção, eu só vou aprofundar em algumas conjunções, porque a lista é maior do que aquelas das preposições. Outro detalhe, das preposições acidentais, que pode ser confundido como uma conjunção. Por exemplo, o como. O como, pessoal, ele é uma conjunção. Olha o exemplo. Você é como... Deixa eu pegar outra frase. Por que você não se comporta como o seu irmão? Esse como é uma conjunção comparativa. Eu não estou comparando? Vocês gostam de comparação? Ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta. Só que o como também pode ser conformativa, que vem de uma conjunção que significa conforme, de acordo, segundo. Ó, faça o trabalho como o professor orientou. O como, ó, então eu vi o como ser comparação. Estou vendo o como agora ser o quê? Uma conjunção conformativa. Significa o quê? Faça o trabalho de acordo, conforme, consoante. Vocês já ouviram essa conjunção, consoante? E não é as consoantes do alfabeto, não. Consoante significa conforme, de acordo. Conforme foi orientado. E também tem o como indicando causa. Como fez sol hoje, a roupa secou rapidamente. Esse como, tá comparando? Como fez sol hoje, a roupa secou rapidamente. Tá comparando? Não. Tá me indicando para fazer uma coisa de acordo com outra ou conforme? Não. Mas está me dando uma causa. Como que eu sei que é causa? Porque eu posso trocar pelo porquê. Porque fez sol hoje, a roupa secou rapidamente. Então, olha o problema. Ó. Como pode ser 3 tipos de conjunções diferentes, mas também pode funcionar como uma preposição acidental. De que jeito? Assim, ó. Lembra da ideia dos termos menores? Ó, agiu, início de frase, né? Vamos colocar a letra maiúscula. Agiu como um herói. Professora, mas esse como não é uma conjunção porque não está comparando a forma como ele agiu? Só que aqui, a conjunção, ela conecta a hora. Aqui, ó, eu tenho quantas orações? Só uma, não é? Então, esse como aqui, ó, ele é uma preposição acidental. Ele, morfologicamente, é uma conjunção. Mas, nesse caso aqui, ele funciona como uma preposição acidental. Ele tomou essa forma. Então, tem que tomar cuidado. Que eu coloquei a listinha, depois tu pega na gravação da aula, tá? Tava lá as preposições acidentais e as essenciais. Tudo bem até aqui? Nas coordenadas, ó. Agora vamos falar das conjunções subordinadas. Conjunções subordinadas. Período composto por subordinação, aí tem as subordinadas, ó. Substantivas, adjetivas e adverbiais. Aí as substantivas, nós temos 6. 6 substantivas, ó.
Deixa eu ver se vai dar para... Não, vou colocar aqui assim. Que são as subjetiva, objetiva direta. Aí aqui haja objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, um, dois, três, quatro, cinco, falta a última, apositiva. Essas são as 6. Aí, ó, além dessas aqui, as conjunções Q e C, aí nós vamos falar agora do Q e do C. Elas são chamadas de conjunções integrantes, lá nas substantivas, tá? Conjunções integrantes. As adjetivas só são 2, essas aqui são as mais fáceis, explicativa e restritiva. E essa daqui tem 9. Sabe como que eu ajudo os meus alunos a decorar, gente? As 9. Eu faço assim, ó. C, 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 C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T, F, P. Que são as adverbiais, ó. Causal, conformativa, comparativa. Essas 3 foi a que eu usei o exemplo do como, viu? Mas elas têm uma lista de conjunções e locuções, viu? Outra C, concessiva, consecutiva, condicional, temporal, final e proporcional. Aí, dentro de cada uma dessas aqui, vocês têm mais umas 6 ou 7 conjunções e locuções que representam cada uma delas. É uma tabelinha. Eu vou dispor essa tabela depois para vocês e vou mandar para o Wesley, ele posta lá na plataforma, tá? Para vocês decorarem. Aí tem que decorar. Eu aconselho que se copiem. Eu gosto de copiar, que é para ficar armazenado aí na cabeça de vocês, tá? Por exemplo, vou pegar uma da causal, que eu usei o como, né? Essas 3 aqui, vocês entenderam? Agora, uma concessiva. Concessiva aqui, ó, ela tem uma relação de sentido também de oposição, mas vamos usar a conjunção embora, ó. Embora estivesse chovendo, fui trabalhar. Quem que não quer, né, gente, ficar em casa quando tá chovendo? Então, a ideia aqui, ó, já que estava chovendo, eu não deveria ter ido, mas eu fui. Então, essa conjunção aqui, embora, ela é concessiva. A ideia de concessão é, embora pareça, eu concedi, né? Foi contra a minha vontade, eu tive que conceder, tá? Tive que ceder. Concessiva, ó, e a conjunção responsável é o embora. Ó, estivesse, aqui uma locução verbal e aqui outra, ó. Estivesse chovendo, então eu tenho o verbo aqui estiver, e chovendo, que é um verbo que representa um fenômeno da natureza, tá? E a conjunção é o embora. Consecutiva. Estudou tanto que tirou a nota mais alta da sala. Então, eu tenho tanto que. A consequência de ter estudado muito foi ter tirado uma nota alta. Isso é só um exemplo. Tem muitas, tá, gente? Na tabelinha. Consecutiva é a ideia de consequência. Geralmente está atrelado, gente. Toda causa tem uma
fala. Tem uma consequência. Eu falo que a causa é o motivo e a consequência é o resultado. Quando vocês forem estudar procedimentos argumentativos, que é para construir a redação, os alunos, eles gostam de usar causa e consequência, porque é mais fácil de lidar. Se eu falo assim, ó, faltei a aula porque estava doente, por isso perdi a explicação do conteúdo. O fato de eu ter apresentado a causa da minha falta não significa que eu não tenha recebido uma consequência por isso. Entendeu? Então, numa mesma frase eu tenho causa e consequência. Tá bom? Condicional. O nome já fala, vocês até estudam isso aqui, né? Lá, direito penal, não é? Quando uma pessoa está na condicional, significa o quê? Dizer o quê? Pode ser do jeito que vocês entendem, que vai dar certo. O que é, gente, uma pessoa na condicional? Mas ele está definitivamente liberto? O que tem? Além dele ter que usar, né, um rastreamento, né, um dispositivo para rastrear, existe uma condição, não existe? Se ele viola aquela condição, o que acontece com esse direito dele? Ele perde. Então, na frase, geralmente, a condição é o se. Outra, caso, ó. Se você estudar, a mãe, né, que fala pro filho ou pra filha. Se você estudar, eu deixo ou eu te dou um celular novo. Mas tem uma condição para ele ganhar esse celular. E qual é a palavrinha que é responsável por essa condição? O se. Se. Já viu que tem gente que fala assim, se eu pudesse. Né? O se é uma condição, tá bom? Caso, ó, caso você resolva, estarei à sua disposição. Né? Então, existe uma condição. Eu estou à disposição, mas a condição é a pessoa se resolver. Entendeu? Temporal. O tempo, pessoal, ele é marcado na frase não só por dias, meses, horas, anos. Existem conjunções também que representam essa marcação de tempo. Por exemplo, quando. Quando eu cheguei aqui, já havia 2 alunos na sala. Esse quando eu posso substituir por no momento em que cheguei, entendeu? Então, isso é uma marcação de tempo. Então, eu tenho o tempo, tenho enquanto. Quer ver outro? Desde que nasci, ó, desde que é uma locução conjuntiva com valor de tempo também. Então, na frase, não fiquem achando que vai aparecer lá só a hora, dia, mês, ano, um tempo. Porque tem tempo marcado por conjunções também. Final é a ideia de finalidade. Finalidade é o que, gente? Objetivo. Vocês estão estudando para que sejam aprovados. Então, ó, para que é uma locução conjuntiva final. Expressa uma finalidade. Não é o objetivo de vocês? E a outra, proporcional, ideia de o próprio nome. De? O que é proporção, gente? O que vocês imaginam com proporção? Não. Proporção é crescer, é aumentar, não é? A ideia de proporcionalidade é a ideia de crescimento. À medida que eu estudo, aprendo mais. Na proporção em que eu estudo, eu aprendo mais. Tá vendo? Cresce dos dois lados. Cresce o estudo e cresce o conhecimento. Proporção.
Então, a locução é à medida que, na proporção que, tá bom? E além dessas, também tem o que e o se. Só que tem um problema com o que. Porque o que... Lembra que eu mostrei que ele era um pronome relativo também? Lá nos pronomes, vocês estavam aqui, né? Vocês lembram? E aí, como é que faz agora? Eu fiz uma prova esse mês para uns alunos do segundo ano do ensino médio, segunda série. Estava lá a frase, o comando da questão. Todas as frases, assinale a alternativa em que o que funciona como pronome relativo. E tinha ele em todas elas. Como que eu vou saber? Como? O se, ele é uma conjunção integrante, mas ele também pode ser uma conjunção subordinada adverbial. E se ele é integrante, ele não é adverbial. Como é que eu vou distinguir? Aí aqui eu vou aproveitar para falar do que, eu vou falar para vocês quando ele é uma conjunção integrante, quando ele é um pronome relativo e quando ele é aquela partícula de realce, ou expletiva, que é chamada assim também. Tá bom? Posso apagar? Se tiver rápido, vocês avisam. É porque às vezes eu me empolgo. Vamos destrinchar o que agora e descobrir quando ele é um pronome relativo, quando ele é uma conjunção integrante e quando ele é uma partícula de realce. Olha o exemplo. Ele disse que viria à aula hoje. O outro. Os alunos que estudarem serão aprovados. João é que falou a verdade. E agora? Em todas essas frases, eu tenho o que. Só que em cada uma delas aqui, ele tem um nome. Tá? Nessa primeira aqui, vamos lá. Vamos voltar lá em pronome relativo. O que ele se refere, ele é chamado de pronome relativo porque ele se refere ao termo anterior, não é? E o que se refere a coisas e pessoas. Coisas e pessoas. Outra coisa aqui. Quando eu quero provar que é um pronome relativo, eu preciso trocar por outro pronome relativo e perceber que não muda o sentido. Por exemplo, eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, e não vai mudar o sentido. Aí é um pronome relativo. Aqui, gente, eu tenho duas orações, não tenho? Porque eu tenho o verbo dizer e o verbo vir. Então, bem aqui, ó, é a minha oração principal. Porque a partir desse que é a minha oração subordinada, quando a gente começar a estudar sobre isso. O verbo dizer, ele disse. Falta alguma coisa? Se eu parar lá, ele disse. Tá bom eu falar assim? Eu chegar aqui e falar assim. Ele disse. Muito bem. A pergunta vai ser, disse o quê? Então, o verbo dizer é verbo transitivo direto. Tem preposição entre o verbo e o complemento dele? Vocês lembram o que são as preposições, né?
O que não é preposição, gente. Ó, ele diz, isso aqui tudo, ó, não está completando o sentido desse verbo? Então, isso aqui tudo é um objeto. Tem preposição daqui para cá? Não. Então, ele é verbo transitivo direto, porque quem diz algo, diz alguma coisa. Se ele é verbo transitivo direto, isso aqui é objeto direto, é a função sintática disso aqui tudo. Ele completa isso aqui. Esse que está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Muita coisa. Ai, gente, vamos lá. Olha aqui. Oração principal. Lembra que eu falei da ideia de subordinação? Que tem o pai, a mãe, a oração principal e os filhos subordinados. Aqui, a oração que está precisando de complemento, que tem o termo regente, vamos pensar aqui, vou usar um exemplo. Eu tenho uma orquestra sinfônica. O maestro não é chamado de quê? De regente, não é? O que ele faz com a orquestra? Ele comanda, ele rege. E a orquestra não completa os movimentos dele? Então, o maestro é o termo regente, ele é o principal, ele comanda a orquestra, só que só ele sozinho funciona. Então, ele precisa da orquestra para completar o que ele está fazendo. Então, o maestro é o termo regente e a orquestra é o termo regido, que é o complemento. Termo regente é o que precisa de complemento, termo regido é o complemento. Entenderam? Oração principal é essa, que é o termo regente, é onde está o verbo que precisa do complemento. Porque se eu falar ele disse, a pergunta não é ele disse o quê? Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se fosse para classificar, gente, essas duas orações, eu chamo essa aqui de oração principal e essa daqui. Ó, se vocês não errarem a classificação do verbo, vocês vão embora. Se é objeto direto, eu chamo oração subordinada. Por que subordinada? Porque que viria a aula hoje? Não está precisando da primeira parte, ela completa. Então, essa aqui é subordinada a essa. Então, é subordinada, substantiva. Não é objeto direto? Então, eu só vou converter isso aqui, ó. Objetiva direta. E esse que é chamado de conjunção integrante. Subordinativo integrante. Por quê? Ele inicia a oração subordinada. Tá bom? Gente, não faz essas caras, fiquei triste. É difícil, mas é só para mostrar que esse que aqui, ó, ele é uma conjunção integrante. Tá? Ele é chamado de conjunção subordinativa integrante. Ele não é pronome relativo lá. Agora, os alunos que estudarem serão aprovados. Esse que, aqui, ó, ele se refere a... São todos os alunos que vão ser aprovados? Só os que? Então, aqui, ó, eu estou restringindo a informação. Esse que eu posso trocar. Os alunos, os quais? Outro pronome relativo. Mudou o sentido quando eu troquei? Não. Então, esse que aqui, gente, é pronome relativo. Vamos fazer isso na de cima? Ele disse o qual viria a aula hoje. Tem sentido? Não mudou? Ficou estranho. Não ficou? Então, é conjunção integrante. Ah, eu troquei por outro equivalente e o sentido permaneceu. Pronome relativo. Agora, vamos ver esse. Esse que aqui, ó, ele é uma partícula de realce. Vamos pensar, o que é realçar?
Vamos supor que uma mulher ela é bonita, naturalmente. Mas ela colocou um batom na boca. Para quê? Para realçar a beleza dela. Precisava daquele batom? Não, mas ela só quis enfatizar mais um pouco. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu tirar o quê, eu posso dizer, ó, João falou a... Então, isso aqui, ó, é dispensável. E não causa prejuízo para mim na frase. Entendeu? Não causa. A mesma coisa é com o C, ó. Ele foi-se embora para sempre. Esse C aqui, ó, também é dispensável. Muda a minha frase se eu tirar ele? A partícula de realce é como se a ideia fosse essa, facultativa. Não é, só que a ideia de facultativo significa que tanto faz, usar ou não, tá certo, né? Aqui, a partícula de realce é só para realçar uma fala, uma frase. João é que falou a verdade. Eu posso tirar, e eu posso tirar até o verbo junto, porque esse verbo ele só está dando um suporte por quê? João falou a verdade. Mudou alguma coisa? Nadinha. Mas eu quis realçar, enfeitar mais um pouco. Só tem que tomar cuidado com o enfeite, né? Para não ficar errado. Então, ó, eu tenho 3 ques. Conjunção integrante, pronome relativo, partícula de realce. Agora o C. Se você quiser, ele fica. Esse se aqui é o mesmo sentido daqui? Aqui o se não é partícula de realce, que eu falei, eu posso tirar, ó, ele foi embora para sempre. Aqui é partícula de realce. Outro nome, gente, que isso aqui pode ter é partícula expletiva. É a mesma coisa. Às vezes cai lá, meu Deus, eu não sei o que é isso. Você sabe, só que você conhece por outro nome. Se você quiser, ele fica. Também não é se? E aí? Esse se aqui não é uma... Então, aqui, ó, pessoal, ele é uma conjunção adverbial condicional. Não é igual àquela dali, ó. Outra coisa, você viu se o professor chegou? E agora? Esse se. Ele é o caso desse? Se eu tirar, aí fica estranho, não fica? Não é partícula de realce. Ele é uma condição? Também não. Então, ele é o quê? Vamos voltar para cá? Você viu. E aí? Viu? Quem vê, vê algo, vê alguém. Então, daqui para cá é objeto. Então, esse se é conjunção integrante. Tá vendo as aplicações diferentes? Não, não pode. Que bom. Cuidado, viu? O Q e o C. E ainda tem outras coisas envolvendo o C. Se vocês... Quanto tempo eu tenho ainda aí? Tá. Prontos? Porque eu tenho que lembrar. Se eu esquecer, eu vou
pegar a minha apostila aqui, tá? Mas acho que não vai precisar, não. Vamos lá. O se, ele pode funcionar ainda como um pronome apassivador ou como índice de indeterminação do sujeito, o se. Além desses aqui, tá? Por exemplo, se eu falo isso aqui, ó, gente. Vende-se geladinha. Quem já viu uma frase dessa? Já viram, não já? Então, aqui, ó, vamos lembrar. O se está lá naqueles pronomes oblíquos, não tem? Ó? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, ó, as, lê, me, te, se, nos, vos. Lembram? Ele está aqui, ó, junto com o verbo vender. O que eu faço aqui? O verbo vender. Qual é a transitividade dele? É verbo o quê? Quem vende, vocês sempre têm que perguntar essas coisas para o verbo, gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Como que eu acho o sujeito em uma frase? Eu tenho que perguntar para quem? Pro verbo. Todo mundo aprendeu assim, não é? Se eu pergunto aqui, vende-se o quê? Qual que é o sujeito dessa frase aqui? Como que vocês vão provar isso? Lembra que eu falei... fala, Célio. Vende o quê? Isso. Só que vai ter... Eu vou colocar uma outra aqui que não dá para... Se você seguir só essa lógica, igual você falou, você não pode ficar presa a um macete só. Com o se. Vende-se geladinha. O verbo vender é verbo transitivo direto. Mais o se. Se eu tenho, ó, verbo transitivo direto mais o se e verbo transitivo direto e indireto mais o se, então aqui eu tenho o se, ele funciona como pronome ou partícula apassivadora. Não é de realce. Apassivador. De realce eu posso tirar, ó. Vende geladinha. Apesar de que tem gente que fala assim. Vamos lá, ó. Agora, se o verbo é de ligação mais o se, verbo intransitivo mais o se e verbo transitivo indireto mais o se, então esse se aqui, ó, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é o sujeito da frase. Eu vou ensinar vocês a virar aquela frase ali e provar que a geladinha é o sujeito, tá? Aquela frase está na voz passiva, analítica sintética, que a gente chama. Eu posso virar, ó, geladinha está no singular, então geladinha é vendida. Aí eu transformei esse vende-se em uma locução verbal, é vendida. Eu virei a frase. Provei que isso aqui é o sujeito. Agora, olha essa frase aqui, ó. Precisa-se de funcionário. E agora? Se eu seguir a lógica, pergunta para o verbo. Precisa-se de quem? Funcionário. Então, funcionário é o sujeito. Essa frase aqui, eu não sei quem é o sujeito. Por quê? O verbo precisar. Quem precisa, precisa? Então, ele é verbo o quê? Isso aqui é o quê? Muito bem. Um objeto iniciado com preposição, ele é objeto indireto. Se aqui, ó, de funcionários é objeto indireto, esse verbo é o quê, gente? Transitivo o quê? Indireto. O objeto não é indireto? Vamos tentar virar a frase? Como é que fica? Funcionários são precisados. Tem sentido isso? Não tem sujeito aqui, gente.
Quando fala índice de indeterminação do sujeito, é porque eu não sei quem é o sujeito daqui, diferente daqui. Certo? O macete é isso aqui. Por isso que eu bati na tecla. Aprendam os verbos de ligação. No caso dela estiver assim, ó. Porque se o sujeito tá igual, ó, ele foi-se embora para sempre. Quem é o sujeito? Ele. Aqui é fácil, eu identifiquei sujeito simples, rapidinho. Mas isso aqui pode acontecer. Aí esse se, ele pode ser essas duas coisas. Se o verbo, aí como que você vai saber? Pelo verbo, você tem que saber classificar o verbo. Porque aqui quem vai mandar se tem sujeito ou se não tem é o verbo. Se eu falo, ó, come-se muito bem naquele restaurante, come-se. O verbo comer, ele é verbo intransitivo, nesse caso. Ele não precisa de complemento. Então, ele está nessa regra aqui. Então, tem sujeito nessa frase? Quem come-se bem naquele restaurante? Não tem sujeito. Entenderam? Índice de indeterminação do sujeito. Nós estamos quase matando outro conteúdo, puxando lá da morfologia, lá dos pronomes oblíquos. Então, eu tenho o se aqui, ó, partícula de realce, o se, conjunção adverbial condicional, o se, conjunção integrante, e ainda tem mais isso aqui para eu quebrar minha cabeça com ele. Cuidado. Outra coisa. Se é índice de indeterminação do sujeito, se esse verbo tivesse assim, ó, estaria errado. Por quê? Se eu colocar um M aqui, significa que eu estou concordando com... Porque está no plural, não é? Só que se eu fizer isso, aí eu transformo isso aqui em sujeito, e ele não é sujeito. Lembra que o verbo, ele concorda com o sujeito? Os alunos estão atentos. Eu não vou falar os alunos estão atentos. Se o meu sujeito está no plural, eu preciso flexionar o meu verbo no plural. É o que eu falei das pessoas que falam, nós vai sair. Nós vamos ou nós iremos. Tá bom? Fala para mim que vocês entenderam, que vocês não estão apavorados. Só um pouquinho, né? Mas deu para entender, ó, as situações diferentes do que? Esse aqui também. O que rolou foi ali, né? Ali eu vou trazer mais. Para vocês entenderem melhor. Porque aquilo ali, isso aqui, ó, já entra em vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, recíproca, vem de lá. E está dentro do estudo de verbos isso aqui, ó. Aí um conteúdo ele vai puxando o outro. Olha só, nós falamos de conjunção, onde nós viemos parar agora. Tá bom? Não precisa se desesperar, gente. Pegou a prova, olha, analisa. Pode começar vendo se ele é uma partícula de realce. Se eu posso descartar. Ah, eu fiz isso, então eu já eliminei. Vamos ver se ele é um pronome relativo. O quê? Troca por outro. O sentido permaneceu? Então é. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não deu certo. Então é conjunção integrante. Tá bom? O problema do que é o mesmo problema, né, do gerúndio. Queísmo demais. Nós precisamos eliminar e ir trocando os termos. Como que eu faço isso? Usa outros termos. Olha o tanto de pronomes relativos que nós estudamos, né? Os quais, as quais, o qual, a qual, o cujo, o onde, o aonde. Mas por que que eu sou fixado só no que? Entenderam? Tanto que é chique eu
parabenizar uma pessoa, falar com alguém, cumprimentar alguém, né? E usar um cujo, por exemplo, mas eu preciso fazer da forma correta. Entre dois substantivos com ideia de posse. Ah, eu consegui fazer isso, então tá certo. Tá bom? Dúvidas? Podem perguntar agora. Que hoje a aula foi bem puxada, né? Eu quero que vocês, em casa, releiam, pesquisem, tá? Mais alguma coisa. E, se na próxima aula houver dúvidas, podem perguntar, tá bom? Nós vamos parar por aqui hoje.